para os muçulmanos, que contam como uma referência aqui em Criciúma com a Mesquita Palestina, que tem à sua frente como seu titular, como quem zela por ela, o Sheikh Adil Ali Peshlia, que sempre é muito simpático, sensível aos nossos convites, e aqui está mais uma vez. Sheikh, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Satisfação recebê-lo. É uma satisfação nossa ficar aqui sempre, já me sinto da casa. Ah, esteja à vontade, que bom. Vamos definir primeiro em linhas gerais, né? O que é o Ramadã? Ramadã. Ramadã, na verdade, é nome de um mês. Certo. E o mês que nós seguimos, o calendário que nós seguimos é um calendário islâmico, que é o calendário lunar. E os meses, o mês do Ramadã, ele é o 9º mês do calendário lunar. Esse mês do Ramadã, ele vai ter 29 ou 30 dias. Porque os meses para nós não tem mais do que isso, nem menos. Porque se a gente voltar para as fases da Lua, desde o início da Lua nova até a outra Lua, ela tem 30 dias certinho ou 29. Então é assim que a gente acompanha o calendário, conforme as fases lunares. Certo. E o 9º mês, ele é tão especial, e falamos Ramadã Mubarak, essa frase eu acho que todos já escutaram na internet. Significa Ramadã abençoado. Sem dúvida é abençoado, porque esse mês foi o mês que Deus escolheu para revelar a última mensagem, com o último livro, que é o Alcorão Sagrado. É o mês da revelação divina, que o anjo Gabriel veio com o livro e revelou ao profeta Muhammad. Então é um mês super especial, abençoado, com dádivas, com misericórdia. Então esse mês foi decretado para os muçulmanos e muçulmanas praticarem o jejum. E esse jejum não é um jejum novo para nós. Tanto no Alcorão é falado, é o mesmo jejum que o povo anterior, ou seja, o povo que seguia Jesus, que seguia Moisés, também praticava. E Jesus, ele fazia o jejum. Compreende? Certo. Então esse mês foi decretado o jejum. Para quem? Para todos os muçulmanos? Para todos os muçulmanos que atingiram a puberdade. Para todos os muçulmanos que estão bem de saúde, não enfermos. Para todas as muçulmanas que não estão no seu estado menstrual, período menstrual. Se a muçulmana está em período menstrual, ela não vai jejuar, ela vai jejuar. repor depois. Repõe depois. Sim. E tem aquelas muçulmanas que estão grávidas ou amamentando o bebê, elas têm escolha. Se elas querem, elas praticam. Se elas não querem, elas fazem depois. Compreende? E tem pessoas que não podem fazer depois, nem repor. As pessoas que não podem jejuar nunca, elas vão fazer o quê? Elas vão, se tiverem condição, vão pagar uma refeição todos os dias durante o mês para o necessitado faminto. Então o jejum não é apenas passar fome. O jejum é uma reflexão. Saber que tem pessoas que nunca comem, que nunca bebem. Então o jejum não é só eu fazer minha besteira de comida e bebida. Eu vou controlar a mim mesmo e tentar me aproximar mais das pessoas tendo empatia. Uhum. O jejum, como o próprio profeta Yundito lhe disse, o jejum para a pessoa, não há jejum para aquela pessoa que não controlar a sua fala, o seu olhar, a sua audição e apenas deixar de comer e beber. Essa pessoa apenas passou fome e sede. Não é um jejum completo. Não é um jejum completo. Certo. Então o jejum é você todos os dias se controlar. Por isso que a gente fala que o jejum é uma escola. Que a gente entra durante o mês e aprende a controlar nós mesmos. Entendeu? A ter mais paciência, saber o horário certo, quando que eu vou quebrar o jejum, que é o pôr do sol. Entendeu? E é isso. Essa escola de dádivas e bênção. Por quê? Porque o profeta, quando vinha o jejum, chegava, conforme a fase da lua, ele falava, chegou para vocês o mês das dádivas, das bênçãos, a qual Deus abre as portas do céu e fecha as portas do fogo e aprisiona os demônios. Significa, por que aprisiona os demônios? Porque é um mês, todos nós temos altos e baixos. Claro. E os demônios sussurram no nosso ouvido, no nosso coração. Às vezes eu tenho aquela maldade, entendeu? Aquela malícia. Nesse mês, eles estão presos para não te atrapalhar. Fique à vontade na conexão com o teu Criador. As portas do céu estão abertas, porque tudo que eu faço sobe direto.
as portas do fogo estão fechadas, porque Deus não está escrevendo pecado para mim, e sim está me perdoando. É mês de bênção. Então o jejum se dá do nascer ao pôr do sol, é isso? Do nascer ao pôr do sol, todos os dias até o final. Por exemplo, quando o sol se põe, o senhor se alimenta. Quando o sol se põe, mas é recomendado antes do nascer do sol, na alvorada, uns 20 minutos, uma meia hora antes, é muito recomendado a pessoa levantar e fazer um café da manhã. Certo. E o profeta falou, nesse café da manhã existe bênçãos. Significa, se você come ali, você vai ficar forte e firme no decorrer do jejum até o pôr do sol. Por volta, digamos, de 5 horas da manhã, ali, Por mais ou volta de menos? umas Depende do período. 4:30 da manhã, porque 5 e 4 entra a alvorada. Aí não pode comer mais nada. 5 e 4. É. Então, um pouquinho antes disso. É. É a rotina que o senhor faz, por exemplo. É a rotina que os muçulmanos no mundo estão fazendo hoje. Perfeito. E isso que é impressionante, né? É um movimento muito uniforme dos muçulmanos. Né? O muçulmano é Uniforme, muito fiel ao Ramadã. organização. Se Muito você fiel. analisar a religião islâmica, é tudo forma de organização e comportamento. Para você quebrar aquela rotina sua de, como vou dizer, de desorganização. Rezar 5 vezes por dia. Tem o horário. Tem os movimentos. Jejuar no Ramadã, como estamos falando agora. Pagar o zaká. O zaká é um tributo que é obrigado. Todos os muçulmanos que durante o ano inteiro obtiveram um lucro, desse lucro ele vai tirar 2,5%, uma porcentagem pequena, e dar aos pobres, aos endividados, aos famintos. Então imagina a comunidade inteira fazer isso. É verdade. É uma organização, empatia. E como isso é intrínseco do muçulmano, né? Me parece que o muçulmano... O senhor tem filhos? Tenho filho, tenho 2 filhos. Isso, eu já vi o senhor com seus filhos no parque. E a sua esposa é muçulmana? Muçulmana também. Muçulmana também. Então, os seus filhos são pequenos, né? São... De 10 e de 5. Eles já estão crescendo na fé muçulmana, naturalmente. Então, quando esse de 10 daqui a pouco vai atingir a puberdade, Sim. vai a partir fazer de 10 anos, o profeta já recomendou a fazer o jejum, porque já está... A partir dos 10 anos. Ele já está fazendo? Já está fazendo. Já está fazendo. E tranquilamente. Sossegado. Sossegado. Sem dificuldades. Sem dificuldades. Mas aí, seu filho menor não está fazendo. Não, mas ele fica olhando, ele participa junto com a gente de outras coisas. Mas é importante que incentivar, mostrar o porquê da grandeza de Deus sempre. Não adianta só jejuar. Porque esse jejum, não há dúvida, tudo que Deus colocou no Alcorão tem prudências boas. O jejum, muitos médicos hoje na medicina recomendam, muçulmanos e não muçulmanos, fazer o jejum intermitente. Isso, eles falam verdade. que é bom para a saúde. Entendeu? Óbvio, se Deus mandou jejuar, porque vai fazer bem para você. Mas a importância do jejum para mim é adoração e conexão com Deus. Do ponto de vista da prática religiosa, bom, me parece que o jejum já tem esse quê de celebração, já é uma celebração para vocês, me parece. Sim. O jejum, né? Mas a frequência das orações segue a mesma. A frequência das orações, as 5 orações diárias, é todos os dias, com jejum ou sem jejum. No entanto, no mês do Ramadã, existem orações especiais, que nós chamamos elas de orações do Tarawih, à noite. Após a última oração obrigatória, as pessoas se reúnem nas mesquitas e fazem orações voluntárias. Oferecem 2, e assim o sheikh reza na frente, de preferência do início ao final do Alcorão, durante o mês inteiro. Ou seja, é a oportunidade única para aquela pessoa que não tem durante o ano inteiro de escutar o Alcorão ou de ler o Alcorão do começo ao fim, ele vai na mesquita todas as noites. Se Deus quiser, ele vai completar o Alcorão. Vejam só. É um encontro para o estudo e leitura do Alcorão. Estudo, leitura, reflexão e, ao mesmo tempo, de confraternizar, de unir com a sua comunidade. Na comunidade tem pessoas ricos, pobres, brancos, negros, de vários tipos. Você se encontra e se une e se aproxima mais. Imagina toda noite você reunido com o teu irmão, ombro a ombro, junto, rezando ao mesmo Deus. São 30 dias, então, de Ramadã. 30 dias ou 29, depende do início da outra lua. O senhor falou que é o 9º mês. 9º mês. O calendário lunar ele é composto também de 12 meses. Certo. Meses. E ele tem nomes como os nossos... Tem. O primeiro mês é Muharram. Certo. Vem de sagrado. E é um mês sagrado. Depois tem Safar. E assim vai. Tem Rajab. Tem o 8º mês que vem antes do Ramadã, que é o Sha'ban. Tanto que nesse
mês anterior ao Ramadã, é muito recomendado, quando chega no dia 15 de Sha'ban, você se preparar para o mês do Ramadã. Mas qual que é o preparo? Com jejum? Não é necessariamente se preparar jejuando e nem rezando. Quando chega na metade do mês anterior ao Ramadã, que é o Sha'ban, a pessoa ela faz uma adoração entre ela e Deus, de purificação da alma e do coração. É relatado que o profeta falou que nesse dia, Deus perdoa toda a sua criação. Todo mundo vai ganhar o perdão de Deus. Exceto 2 tipos de pessoa. Quais? O primeiro é o idólatra, que morre renegando e adorando o outro com Deus. Por isso que os profetas vieram, Jesus, Muhammad, Abraão, para mostrar a necessidade de Deus. E outro tipo, é importante, o outro tipo de pessoa é aquela pessoa que tem intriga, rancor, fica sem se falar com a outra, não tem empatia. Até você fazer as pazes e a reconciliação, o perdão não chega até você. Então você prepara o teu coração para receber o Ramadã. Olha só. Então o perdão, ele é como que uma consequência natural, ou deve ser, para o Ramadã. Com certeza. Porque você vai entrar no mês do perdão, no mês da misericórdia. Entendeu? Então eu tenho que estar com o perdão dentro de mim. Não adianta eu querer o perdão do meu Senhor e não conseguir perdoar os demais. Perfeitamente. Eu queria voltar à questão do idólatra, que eu achei interessante. A referência que o senhor faz é aquela perspectiva muito antiga da fé em que havia muitos deuses. Imagino que seja isso, né? Tanto antes quanto até hoje. Certo. Não que havia, não havia. Deus é um só. Deus é um só. Mas as pessoas têm ídolos, têm estátuas, Isso. têm imagens, sol, lua. Então os profetas vieram para advertir as pessoas e falar: não façam isso. Deus criou a todos nós com o único objetivo de reconhecer a sua existência. Nós comemos, bebemos, vivemos, dormimos, acordamos, trabalhamos, temos todos os desfrutos apenas para reconhecer Deus. Então, esses simbolismos, que são simbolismos, Sim. né, que alguns granjeiam, digamos, ao longo da vida, eles não existem. Não existe nenhum tipo de imagem ou de idolatria na fé muçulmana. A religião monoteísta. Por isso que a gente fala as 3 religiões monoteístas, que na verdade é uma religião só. Todas elas vieram para divulgar um único Deus, que é a religião de Moisés, o judaísmo, o cristianismo, Jesus, e o islamismo com Muhammad. Que se diferenciaram em que momento? Se diferenciaram depois da ganância do homem, né? Depois o homem foi deturpando a palavra do Senhor para apenas conseguir consequências e gozos nessa vida terrena, provisórios. Está muito deturpada a palavra do Senhor hoje em dia? Infelizmente, né? A gente não precisa ser um líder religioso. Nós estamos vendo que está deturpada pelas pessoas, pelo mundo, pelas guerras, pelo que está acontecendo no conflito hoje no Oriente Médio, entendeu? É a ganância do ser humano não está deixando a pessoa ver a tragédia que está fazendo lá atrás. Mas essa deturpação, ela se dá na interpretação que muitos querem dar a mesma palavra, porque a palavra é a mesma, né? Entre aspas, né? As pessoas dizem a interpretação é única, mas as pessoas interpretam da maneira que elas querem para conseguir o que elas querem. Exatamente. Por isso que tem um dito de extrema importância que a gente fala, o profeta falou, certamente as obras dependem das intenções, e cada pessoa terá aquilo que ela intencionar. Eu estou aqui com o objetivo, qual é a tua intenção? Tua intenção é pura, tem que ser sincera, tem que ser todos os dias renová-la para alcançar a satisfação do meu Senhor. Sheik, o senhor fez uma relação há pouco que eu acho interessante, que é o tocante às guerras, né? Nós temos algo muito sangrento acontecendo atualmente, né? Existe, há quem adote, né, o termo guerra santa. Existe guerra santa? Nunca existiu, a guerra nunca foi santa. Pois então. A Para guerra mim sempre é muito divergente isso. Só que isso aconteceu até na época, se a gente for assim revisar um pouco, até na época das cruzadas. Que a Igreja Católica e os romanos vieram com esse nome de Guerra Santa para tentar pegar os fiéis da sua igreja e levar ali ao combate, à matança. Mas a guerra nunca foi santa. E no Alcorão nunca Deus falou sobre Guerra Santa. Tem uma palavra que as pessoas confundem e até querem deturpar a religião por essa palavra, que é a palavra jihad. Isso. Jihad nunca é traduzido como guerra. O que é o termo jihad? O jihad significa esforço.
Esforço. Esforço, empenho. Todo o empenho que eu faço Olha só. pela causa de Deus. O jejum é um empenho. A reza é um empenho. A caridade é um empenho. O sorriso é um empenho. Porque eu não estou a fim de sorrir, mas eu vou sorrir para levar a empatia para o próximo. Aí chegamos no que o senhor falou há pouco, a interpretação, não é? Interpretação termo conforme, olha só. conforme a sua intenção, para você conseguir algo que você quer. Não a interpretação porque você está estudando ali e interpretou isso. Entendeu? Isso. Interpretação no mau sentido, infelizmente. Porque o exemplo que o senhor trouxe de jihad é espetacular, porque, vamos lá, eu tenho certeza que a maioria absoluta dos que estão nos ouvindo já ouviram esse termo e o associaram à guerra, que é uma coisa, para nós pessoas, ocidentais, é normal. infelizmente, É normal porque o noticiário está aí toda hora falando há quantos anos. Eu, desde que me conheço por gente, ouço jihad islâmica e a gente faz associação com guerra, né? E com guerra santa. Sim. E agora o senhor traz a tradução literal, Sim. que é o oposto de guerra, né? Porque Com certeza. o esforço, a paz é um esforço, né? A paz é um esforço que até deveria ser contínuo, né? Se me permite, e até o que está acontecendo no Oriente Médio, ali na Palestina, naquela região, não é guerra. Aquilo não é guerra. Aquilo é uma matança, infelizmente. Compreende? É uma matança. Que um grupo, um exército, joga a bomba em uma outra região com o objetivo, com a interpretação de falar, vamos pegar os grupos terroristas. Quem quer pegar grupo terrorista, ele pega, eu acredito, depende da intenção. Agora, matar crianças, mulheres e cometer vários tipos de crimes para dizer, não, estamos pegando com o grupo X, ou o grupo Hamas, ou o grupo tal. Isso é uma mentira. Entendeu? Objetivos políticos para conquistar algo nessa vida, entendeu? Eles não estão enxergando a ganância, estão fazendo morrer crianças, mulheres e etc. E velhos, e idosos, e assim vai. Aqueles muçulmanos que estão lá no meio desse conflito, eles estão agora fazendo o jejum? Eu acredito que sim. Então, É? muitos estão jejuando. Olha só, no Com meio de fé, tudo com aquilo. esperança, entendeu? Acredito que isso faz... Deus sabe, né? Deus coloca para cada um a fé no seu coração. Porque, já que chegamos nessa seara, e penso que é uma reflexão importante, e tem a ver com a nossa temática aqui do Ramadã, por que aquela região é berço de tantos conflitos na sua ótica? É uma razão histórica? Tem fé com a ganância? Tem relação, conexão com a ganância, perdão? É isso? Sim, é uma região histórica, pois não há... Todos os livros, Evangelho, Torá, Alcorão, os profetas, muitos dos profetas e mensageiros vieram naquela região. Todos eles vieram para avisar o seu povo, adorem a Deus, não adorem nada além de Deus. Só que muitas pessoas usam isso para entrar na política, na ganância e conquistar alguns lugares. Estava lendo recentemente, falando que ali naquela faixa de Gaza estão descobrindo ali gás natural, petróleo. Entendeu? Isso é descoberta recente. Recentemente, estava lendo agora, esses dias. Entendeu? Então, tudo tem uma explicação. Então, eles usam. É uma máquina manipuladora. Só que, infelizmente, a ganância é tão alta e tão grande que crianças, mulheres, idosos, pessoas morrendo por causa disso. E vamos lá. Infelizmente, sempre existiu isso. Sempre existiu isso ou isso se recrudesceu depois da criação do Estado de Israel e do conflito de não ter o Estado palestino? Foi ali que começou esse Sempre período? existiu isso, Ou mas sempre naquela existiu? região, aquela questão ali, como eu até falado em vários... Se a gente voltar um pouquinho, acho que 47, 48, Isso. tinha o Estado da Palestina, Sim. entendeu? Só que com a conquista lá, a dominação da antiga Inglaterra, a Britânia, O Reino Império Unido. Britânico, E o Império Britânico. entendeu? Eles fizeram um acordo, na verdade, de ganância, começaram a pegar os judeus da Europa, trazendo ali, e apertar para os palestinos que viviam naquela terra, que o nome sempre foi Palestina, que tinham passaporte, entendeu? A Palestina existia no mapa, Sempre. né? Israel não Os existia, mapas na verdade. antigos ali. Então, é uma estratégia política, entre aspas, querendo misturar com religião, entendeu? Foram mudando as coisas e foram apertando os palestinos para o canto, até chegar um momento como hoje, que eles não têm nada. Parece que eles são intrusos, mas eles nunca foram intrusos e sempre estão sendo expulsos. Não só apenas expulsos. Quem dera ser expulso só. Estão sendo exterminados da face da terra.
A região geográfica que hoje corresponde a Israel era o território palestino. Sim. Originalmente. Com certeza, só volta para o mapa. Era o território. Aí nós temos uma clara confusão entre fé e política, não é? Confusão por causa do homem, do ser humano, né? Isso. E aí eu chego no seguinte: o judeu e o muçulmano, por exemplo, que estão fora disso, né? O povo, a grande massa, as pessoas que estão aí levando suas vidas e tal, e cada uma tem a sua fé. Eles convivem bem? Eles são próximos? Convivem bem. Tem muitos palestinos que vivem ali e mostra que o povo convive em harmonia. Tanto que lá em Israel mesmo, o próprio povo judeu está contra o governo de Israel. Estão fazendo passeatas todos os dias para o governo parar. Fala, por favor, pare, não mate mais nosso povo. O nosso povo, porque nós somos um povo só. Eles tratam como nosso povo? O povo, não o sionismo e o governo. Perfeito. Nosso povo enquanto população mesmo. Sim. Enquanto... Entendeu? Então, esse sionismo, essa ganância que nós somos contra, esse extermínio dos palestinos. Por que esse racismo? Esse preconceito? E dentre os palestinos, sim, a maioria são muçulmanas, mas tem cristão. Tem cristãos, claro. Tem até judeu. O senhor quer dizer entre os palestinos. Entre os palestinos há, que inclusive, estão sendo judeus. exterminados. Claro. Você entendeu? Então, Claro. a gente temos que nos mexer, fazer alguma coisa para tentar não deixar mais essa injustiça. O senhor citou antes o argumento que Israel utiliza para os seus ataques, que é alcançar os grupos extremistas, os grupos radicais. Esses grupos existem. Não é? Existem. São grupos políticos, partidos políticos. São partidos políticos radicais que apelam à luta armada para os seus objetivos. E muitos deles são efetivamente palestinos. E estão ali inseridos no meio da população. E o que o senhor mesmo coloca, e penso que seja a defesa dos senhores, é que Israel faça uma ação cirúrgica, então, se os quer apanhar. Né? Se é isso que eles querem, com a inteligência e armamento que eles têm, claro, vão jogar bomba de cima para baixo e matar todo mundo. Entendeu? Impedir que ajuda humanitária chegue naquela região. Mas por que eu vou impedir ajuda humanitária se eu quero apenas tirar grupos terroristas, entre aspas? E por que está proibindo a ajuda humanitária para as crianças que estão passando fome? Para mim é maldade do ser humano, infelizmente. E, Sheik, nós chegamos num ponto agora em que a situação, infelizmente, eu não sei se em outros países acontece isso, mas no Brasil, infelizmente, essa visão do conflito de lá foi jogada na seara política local aqui, né? Na disputa local, né? Na disputa nacional aqui, no caso, né? Ah, quem é isso pensa aqui, quem é aquilo pensa aquilo lá. Que, puxa, é um desvio tremendo, né? Porque lá não tem nada a ver com cá, né? São coisas... lamentável isso. Eles estão aproveitando, como eles estão aproveitando ali, aqui eles estão aproveitando isso para colocar na política. Entendeu? Isso não tem nada a ver com a política. Isso é lamentável, jogar isso aqui no Brasil. No caso, a política brasileira se apropriar do conflito brasileira, de lá. Como A e B, Isso. esquerda e direita. Isso não existe. Isso são seres humanos que estão sofrendo. Nós não podemos aproveitar disso para eu me dar bem. Para formular as bandeiras nacionais. Aqui. Isso. Eu tenho que formar uma única bandeira da humanidade, da defesa, do amor. Nós somos, aqui no Brasil, a maioria cristã. São seguidores de Jesus. Que depois dele veio Muhammad. E os profetas e mensageiros são irmãos. E vieram amando de Deus. Eu imagino como, na fé dos senhores, como esse conflito mexe com vocês, né? Eu imagino que as orações de vocês devem ser quase que integralmente para lá, né, Sheik? Para os nossos irmãos oprimidos, em todos os lugares, principalmente ali. O senhor tem conhecidos, tenho parentes conhecidos, lá? Tenho conhecidos ali, com certeza. Tem conhecidos lá. Pois é. Nós vamos continuar o assunto em instantes. A conversa está muito interessante, porque ela permeia um tema da hora do ponto de vista do ritual da fé muçulmana, o Ramadã, que estamos explicando aqui, e chegamos, obviamente, à atualidade de um tema muito inquietante, que é esse conflito que continua muito sangrento, triste, lamentável e que deve ser pesaroso para todos nós, independente de questiúnculas políticas, né? Continuo com o Sheik Adil Ali Peshlie em instantes aqui no Cidade Entrevista, que faz um breve intervalo. Esta é a Rádio Cidade em Dia. Não saia daí, nós já voltamos.
Você está ouvindo Cidade Entrevista com Denis Luciano. O bate-papo com quem tem história para contar. Patrocínio Construtora Locks, concretizando sonhos. Estamos de volta com o Cidade Entrevista, que hoje tem a oportunidade de falar da fé muçulmana, conhecendo mais a respeito desse período sagrado para os muçulmanos, que é o Ramadã. Estamos em meio a ele. E para tratar do assunto, recebo o Sheikh Adil Ali Pechliye, que responde pela Mesquita Palestina aqui em Criciúma. O senhor já está há um bom tempo aqui em Criciúma, né? Já faz 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. O senhor já certamente pesquisou, se informou sobre as origens da mesquita ali, né? O senhor sabe Sim. que ela foi fruto de um esforço Ela coletivo foi aqui, né? fundada no ano 2000. 2000. Sim. Ela foi construída pelos palestinos que viviam aqui nessa região. Na região de Santa Catarina tinha um grupo grande de palestinos aqui em Criciúma. Entendeu? Esses grupos de palestinos eles se juntaram, fizeram uma arrecadação, compraram um terreno, fizeram uma arrecadação de um valor para levantar essa construção de uma mesquita, que a mesquita é o símbolo da religião dos muçulmanos. É o lugar de união, onde as pessoas vão para aprender, para estudar, para rezar, entendeu? Então eles se juntam sempre nessa região onde tem mesquita. E era um número bem grande, eles se juntavam bastante. Antes de construir a mesquita, eles tinham uma sala que eles alugaram no centro e eles se juntavam naquele lugar, lá no centro, até construir a mesquita. Aí, quando construiu, eles começaram a praticar os ensinamentos islâmicos, até que não tinha um orientador, um sheik na época. Mas as pessoas foram, mesmo assim, aqueles dentre eles que tinham mais conhecimento, eles tomavam um tipo de liderança e ficavam ali sempre incentivando as pessoas, a comunidade, a ficarem cada vez mais unidas. Porque a união é como um dito do profeta que ele fala, uma ovelha fora do rebanho fica mais fácil para o lobo atacá-la. As ovelhas juntas já fica mais difícil. Então os muçulmanos têm que se unir. Compreende? Então foi isso que aconteceu. Só que com o passar dos tempos, muitos desses palestinos foram falecendo, foram morrendo. Outros foram indo para outras regiões, mudando de lugar. Aqui agora, a comunidade palestina ficou um número pequeno de pessoas da região da Palestina. Hoje o número inverteu. A maior comunidade muçulmana aqui de Criciúma são os muçulmanos imigrantes que vieram da África, de Gana. Tem muitos aqui, né? E outros brasileiros que abraçaram a religião, entraram. Aqui em Criciúma, as cidades do lado, tem mais ou menos uns 50 muçulmanos. Brasileiros De origem brasileira e se converteram. que se converteram. Isso mostra que a religião não é uma cultura de um povo, e sim a religião é com Deus, o único, todo-poderoso. O sheik, ele é um líder. Então, O sheik, a palavra sheik falar é sheikh. Sheikh, em árabe, voltando para o dicionário, significa ancião, ou pessoa de mais experiência ou mais velha. Aí, alguns países árabes pegou essa palavra sheikh, o sheik, e colocaram como líder do Estado. Não tem presidente, não é rei, é o sheik. Exato. E na religião islâmica, a pessoa que sai, que estuda, que faz uma faculdade, no meu caso eu fiz teologia e jurisprudência islâmica, então eles pegam, não como um título, em forma de respeito, coloca o sheik, que adquiriu experiência e agora ele está usando a experiência na divulgação. O seu papel é ser responsável pela líder mesquita religioso. e orientar as Orientar as pessoas e trazer elas, digamos, para o caminho. E existe uma formação constante de novos líderes, de novos sheiks para o futuro? Como é que se dá isso, essa renovação? A renovação é assim, a gente vai incentivar as pessoas a adquirir sempre conhecimento, a gostar de estudar, tanto a língua árabe, aprender o Alcorão, a recitação, aprender a biografia do profeta. Existem faculdades hoje no mundo, as principais faculdades estão na Arábia Saudita e no Egito. Então as pessoas que não vão para a faculdade, elas se formam, têm diploma e voltam como líder religioso. A cidade sagrada é Meca. A cidade sagrada, sim, a cidade que recebeu essa revelação é Meca. Meca. Certo. E as pessoas se voltam no mundo inteiro para a posição da Meca, mas rezando para Deus.
Ah, perfeito. Organização. Mas voltados à Meca. A Meca. Em qualquer ponto do Qualquer mundo, ponto do mundo. onde houver um muçulmano, Sim. no momento da oração, ele está na voltada à Meca. O senhor sabe dizer aqui em que sentido está a Meca para nós, onde estamos agora aqui na área central? Geograficamente falando, os estudiosos falaram que aqui no Brasil, se você voltar para o leste, para o nascer do sol, vai dar para a Meca. Ah, para o nascer do sol, então. Vejam só. Aqui é o nosso sentido geográfico. E por que isso? Essa convenção ela teve alguma origem objetiva? Origem porque é o primeiro lugar que foi construído um templo para adorar Deus o único. E quem construiu esse templo foi Abraão e o seu profeta e o seu filho Ismael. Ele teve 2 filhos. Depois de 40 anos, ele voltou para Jerusalém e ali o seu filho Isaac construiu Quds, aquela mesquita de Jerusalém. Perfeito. As mesquitas construídas pelos profetas. As mesquitas mais antigas estão lá, Isso. até hoje. Estão lá. Sim. E são muito antigas. As mais antigas, A primeira, Ela que está fica em lá. Meca, acaba. Ela Isso, está lá. aquele cubo. aquele cubo é A primeira construída no mundo. aquela mesquita. Isso. Então, quantos anos tem aquela mesquita? Aquela mesquita tem relatos, não vou falar quantos anos, tem relatos que fala quando Deus construiu o mundo, ele ordenou que os anjos construíam a base onde vai ser aquele lugar. E os anjos levantaram aquela base. Depois do tempo, quando Deus fez o primeiro ser humano, que nós falamos que é o nosso pai, Adão. Somos filhos de Adão, criaturas de Deus. Então Deus mandou Adão para a terra e Adão fortaleceu aquele lugar, naquela região, que é Meca, acaba que é aquele cubo. Aí só depois, no tempo de Abraão, ele ergueu as torres e o cubo e da forma que é. A ida uma vez, é uma vez na vida, né? Que se tem convencionado que o muçulmano deve ir até lá. São Né? 5 pilares que os muçulmanos seguem. Certo. Esse é o 5º e último pilar. A peregrinação, chamado Hajj. Essa peregrinação, todos que tiverem, que são muçulmanos, que têm condições de se locomover e financeira, devem fazer isso uma vez na vida. De ir a Meca no tempo da peregrinação. Faz esse por volta de uma semana. Por exemplo, ali tem muçulmanos que se reúnem nessa época entre 4 a 6 milhões de pessoas. Por volta de uma semana, os homens se vestem com a mesma vestimenta, todos eles, com 2 toalhas cobrindo o seu corpo. Uma toalha branca enrolando o seu corpo do umbigo até debaixo dos joelhos e a outra cobrindo os ombros. Todos iguais. Todos assim. Ali tem líderes de estados, tem sheiks, tem engenheiros, tem operários, tem faxineiros, todos iguais. Pretos, brancos, ricos e pobres. Todos somos filhos de Adão, criaturas de Deus, iguais perante Deus. E as mulheres cobrindo com um manto o seu corpo e os seus cabelos. E esse manto também não é uma novidade, chamado de hijab. Esse manto é o manto que Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, uma das melhores mulheres que existiu, fazia e cobria. Entendeu? Então as pessoas fazem essa peregrinação em forma de humildade, encontro, ou seja, de paz, querer se conectar com o Criador. E nessa peregrinação esses fiéis devem permanecer uma semana lá. É Uma isso? semana fazendo aqueles rituais que Abraão fez. Isso. E como é que são esses rituais? Porque Esses rituais dá a volta em volta da Kaaba, daquele cubo. Esse ritual, você vai andar naqueles lugares onde a Agar, a esposa de Abraão, a mãe de Ismael, deu à luz a seu filho. E lá ela não tinha o que comer e beber, e o seu filho estava com tanta sede. Pela súplica dela, Deus fez sair um poço de água chamado de Zamzam, que até hoje existe aquele poço. Ou seja, para nós uma água abençoada. O ritual que a gente faz o quê? Anda naqueles lugares, toma daquela água, fazer aquilo que Abraão foi ordenado a fazer, de sacrificar o seu filho. Mas na verdade não era um sacrifício, isso era uma forma de teste. Depois ele sacrificou a ovelha, então os muçulmanos que podem sacrificam a ovelha. E a imagem que o mundo ocidental mais recebe daquilo é justamente essa caminhada em torno do cubo, né? Sim, 7 voltas. São 7 voltas. 7 voltas. E é muito distante? Estamos Não, falando de um... É um cubo grande que se dá
É como se fosse um quarteirão nosso aqui, não? Mais não. ou menos, É. mais ou menos. Só que fica mais longo, não é que fica mais longo, fica mais demorado nessa época de peregrinação, porque é muita gente. Pela quantidade de pessoas. Isso. Claro. O senhor já esteve lá? Já estive, porque eu vivi ali na cidade de Medina, na cidade onde o profeta fez a imigração de Meca para Medina, que é 400 quilômetros. O senhor estudou lá? Estudei em Medina, na Universidade Islâmica. E Jeddah, tem também Jeddah, que é uma cidade também... É o portuário que fala, Isso. né? Isso, Que fica também bem tem próximo do lado de Meca. Ah, tá. Porque ela tem também algum sentido histórico, assim? Sentido histórico, mas assim religioso não. De fé, não. Não. Tá. Vários ouvintes estão interagindo conosco aqui, deixando os cumprimentos, parabenizando a forma como o senhor coloca, e também julgo sempre muito didática, sempre é bom entender a fé muçulmana com o senhor. E aproveitando isso, creio que a gente precisa voltar à atualidade e a tudo que está acontecendo lá na faixa de Gaza. As imagens que a gente recebe são de fato muito assustadoras e acaba que muitas pessoas não têm aqui o entendimento de que aquilo recrudesce e às vezes recua um pouquinho, recrudesce e recua um pouquinho, mas me parece que nunca parou totalmente, né? Nunca houve um cessar-fogo lá. Por isso, porque enquanto você não dá direito para aquelas pessoas que você expulsou da sua casa, tirou do seu lar, matou os seus pais, entendeu? E tem outros relatos. Enquanto você não dá o direito para as pessoas, não fazer as pessoas viverem como humanos, e você ter humanidade dentro do seu coração, é difícil parar. Entendeu? Aí vai ficar o quê? Grupinhos, com certeza, como falamos agora há pouco, antes do intervalo. Grupinhos, partidos políticos, independente, Hamas ou outros grupos, vão fazer um atentado em nome da defesa. Aí o governo de Israel fala o quê? Então vamos atacar com força a faixa de Gaza todinha até exterminar esse grupo. Mas espera aí, você não está exterminando o grupo. Você está exterminando mais ainda as pessoas onde não tem onde morar. As pessoas que foram expulsas. Entendeu? Então, enquanto não há justiça no mundo, não só na faixa de Gaza, enquanto não haver justiça no mundo, a fome e a guerra não vai parar. Bom, a gente sabe que Israel tem fortes aliados políticos e isso lhe dá força para atacar mais. Força para atacar mais, exatamente. Falta à Palestina isso? Esses aliados políticos? Falta aliados políticos, falta humanidade, falta nós, seres humanos, ver um pouco o lado. Não, por exemplo, pela manhã eu tenho o costume de abrir o jornal, depende da emissora que é, Isso. e fico assistindo. A gente, não que o jornalista está sendo mal dele, ele está colocado isso para ele. Vamos falar agora do confronto da guerra do Israel contra o terrorista Hamas. Mas espera aí, isso não é guerra, isso é uma mentira, já começou mentindo. A guerra não é contra Israel e o terrorista Hamas. O terrorista Hamas é um grupo só. Independente se é terrorista ou se é defesa, não estou falando. Mas isso é apenas um grupo. A guerra, o confronto é Israel, o exército de Israel está jogando bomba na faixa de Gaza. Está matando crianças. Está acabando, exterminando com os palestinos. Está fechando ajuda humanitária. Quando vem, não deixa eles receberem. Então não é uma guerra. É um terrorismo. É porque uma guerra pressupõe os dois lados, né? Os dois lados. Os dois lados. E isso, gente, não é uma defesa do Hamas, certo? Não é uma defesa do Hamas. Nós estamos aqui, estou ouvindo o Sheik e tenho essa compreensão de que há sim um exagero, e já falamos isso nos nossos espaços aqui, e porque também entendo Israel está longe de ser um país atrasado, pobre, enfim. Israel é um país avançado, é um país com alta tecnologia, é um país muito desenvolvido e que teria toda a condição de, se quer pegar determinado grupo porque tem provas de que aquele grupo está agindo assim, 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 ele tem condições de fazê-lo, né? Cirurgicamente. Tem condições de fazer, e até falo mais, Israel tem toda a condição de dar um Estado para aquele povo, de dividir as terras e não expulsar aquele povo. Por que não faz? O que impede Israel de fazer isso? E vejam que, historicamente, lá atrás, quando termina a Segunda Grande Guerra e vem a Organização das Nações Unidas, nos parece que a ocasião, as duas grandes missões das Nações Unidas eram organizar o mundo depois da guerra e organizar aquela região. Não é? Organizar aquela região. E nos parece que é justamente ali que os problemas
Começaram. Praticamente. É isso, né? É ali que os problemas começaram. Foi ali onde que eles fecharam para os palestinos e liberaram para aqueles europeus que vieram, são judeus. Exatamente. E aí começa esse processo todo que não tem fim, porque nós estamos falando de um evento político lá de 1948, nós já estamos com quase 80 anos disso e, infelizmente, ainda não alcançamos uma solução objetiva. E, pelo visto, Sheik, estamos longe dessa solução. Estamos longe, mas nós, seres humanos, temos que acordar. E não deixar ser pego por qualquer notícia. Morre povo de Israel inocente? Morre. Também morre. Morre. Como falamos agora há pouco, o próprio povo, dentro do povo de Israel, que não são palestinos nem muçulmanos, estavam contra o seu governo. E teve notícias, para mim, acho que veio até para você mesmo, veio notícias do governo, dos ministros de Israel, ameaçando a população deles. Fala, se vocês não pararem de fazer esses atos em prol dos palestinos, nós iremos colocar vocês de trás do muro. Isso é uma ameaça. De trás do muro. Ou seja, junto com eles. Pare com a passeata. Senão vocês vão para o lado de lá do muro. Então existe um terrorismo que nós devemos acordar contra esse terrorismo. Então, o que o senhor quer dizer é que as bombas atuais elas estão matando muito mais palestinos inocentes do que membros do Hamas. É óbvio. Isso? É isso. Até naquela bomba que dizem que quando começou, que foi 7 de outubro do ano passado. Exato. Porque o Hamas jogou a bomba em Israel. Não foi bem assim, Hamas jogou. Hamas, não faço parte do Hamas, não defendo o Hamas, pelo contrário, sou até contra esse grupo, mas, querendo ou não, o povo ali estava se defendendo de muitas injustiças, não só da faixa de Gaza, de muitas coisas que chegou um momento que eles não aguentavam. Mas aquilo para o Ocidente soou como um ataque do Hamas. Por quê? Porque a mídia colocou isso. E que Israel até hoje só reage, digamos, né? É o coitadinho, a vítima. É o que foi vendido, né? A história que chega é essa, que Israel está até hoje reagindo ao que o Hamas fez lá em 7 de outubro. Isso aqui, se eles quiserem parar, já parava, já tirava o grupo Hamas dali. Mas eles não querem tirar o grupo Hamas. E nunca foi a intenção do governo Israel tirar o grupo Hamas. Pelo contrário, tem até pessoas líderes desses partidos, Hamas, que nem vivem ali na faixa de Gaza. Quem vive na faixa de Gaza são um povo. Palestinos são seres humanos como nós, que estão morrendo e não tem nada a ver com essa confusão. Então, o que o senhor quer dizer é que se Israel quisesse objetivamente terminar com o Hamas, já teria feito. Com certeza. Já teria feito. E a Palestina, os palestinos, né, eles têm uma organização política atualmente, porque a gente lembra que em épocas outras de líderes como Yasser Arafat, por exemplo, a gente tinha isso mais claro para o Ocidente. Né? Era mais claro porque tinha mais empenho, digamos assim. Que havia uma autoridade palestina. Né? Hoje em dia parece que a autoridade atual não está tendo mais aquele empenho como antigamente. Mas também não posso culpar eles, né? O que está acontecendo, eu acho que eles têm que ter força, aliança de algum lado, apoio, mas eles não têm apoio. Porque, na verdade, é uma autoridade sem um país, é isso, né? Uma autoridade criada, entre aspas, como uma fantasia, entendeu? Sem um país, sem nada. É como se fosse um CNPJ para representar aquele povo ali. Isso, né? Para enganar, na verdade. Porque seria como um governo, mas não tem o que governar. Ou seja, é lamentável a situação que eles vivem. Tem relatos de próprios cidadãos que viveram ali, na Palestina, e até do lado de Israel, povo do Israel, que falam que os palestinos que vivem ali na Palestina, eles não têm direito algum ali. Pelo contrário, muitos animais têm mais direito do que eles. Isso é dito... Dito pela Constituição de Israel. Isso está na Constituição? Não sei. Quem fala isso são pessoas que vivem em Israel, israelenses ou palestinos, entre aspas. Mas o povo israelense em geral, então, ele não tem simpatia a esses ataques, pelo que o senhor sabe? Pelo que eu estou vendo, o povo. Não vou falar todos, mas muitas pessoas da população é contra o governo, totalmente contra. Não respaldam esse tipo de ataque. E o governo, e quando esse povo faz algum ato contra isso, o governo responde contra eles também. E a gente olhando esse cenário, a perspectiva não é otimista, né? Porque daqui a pouco vai chegar vai sobrar quem lá, né? Porque estão matando tanta gente, Sheik. Talvez o objetivo deles é esse, né? Exterminar de vez. Infelizmente, é triste. E aí nós precisamos chegar
fatalmente naquela fala do presidente Lula, não é? Aquela polêmica fala do presidente Lula, que foi interpretada das mais diversas formas. Os muçulmanos, o senhor e os muçulmanos aqui se sentiram representados por aquela fala do presidente da República? Podemos dizer que sim. Entendeu? Porque vê que o mundo inteiro está batendo. Não que ele quis representar os muçulmanos. Eu acredito, não sou lulista, não sou nem do PT, nem do Bolsonaro, mas eu acredito que o momento, o Lula, como humano, ele viu que... Eu entendo o quê? Eu não entendo que ele desprezou o Holocausto. Eu entendo que ele vê... Nós acreditamos que o Holocausto foi terrível. E por que estamos fazendo algo terrível contra os palestinos? Por que não vamos, como ele mesmo falou, por que não vamos dar o que eles querem? Vamos dar a terra para eles e acabou. Vamos dividir aquilo lá. Entendeu? Eu não vejo que ele tomou partido nem lados. Eu vejo que ele está eu vejo assim, tentando abrir a mente. Ele abriu, agora falta a nossa. É. A solução seria essa, seria sentar numa mesa, pegar o mapa e dizer, ó, vocês vão viver aqui... Sentar numa mesa em harmonia e falar, é vamos viver com harmonia, vamos deixar vocês viver como cidadãos, como pessoas dignas. Constituir o país de vocês ali. Constituir o país de vocês, entendeu? O senhor acredita que isso vai acontecer? Reconstruir o que eles destruíram. O senhor acredita que isso vai acontecer um dia? A gente tem que ter esperança. Principalmente agora, nesse mês que eu vim aqui para fazer o Ramadã, que é o mês da esperança, que é o mês da misericórdia. E Deus é o misericordioso. Então não podemos desistir nunca. Temos que acreditar na esperança, no amor, na paz. E por que, nesse pensamento tão elevado a Deus, por que o nosso Deus não confere àquela região a bênção da paz? É por culpa dos homens mesmo, os homens que não deixam isso acontecer. Chico. Muitos falam, Deus é injusto. Nós não podemos falar, Deus é o nosso Criador, nunca é injusto. Entendeu? Mas é culpa de nós, homens, nós seres humanos, a nossa ganância. Entendeu? Que está vendo pessoas morrendo. Estamos, muitos de nós, de braço cruzado, como falamos agora, preocupados em usar aquele conflito para nos dar bem aqui no Brasil em partidos políticos. Entendeu? Da mesma maneira que eles estão destruindo um povo lá no Oriente Médio, por interesses e ganâncias, nós aqui estamos fazendo algo tipo assim. Entendeu? Então, enquanto houver ganância, egoísmo, não só na Palestina, quantos países aqui no Brasil, pessoas revirando lixo? Não, Deus não é ruim. O ruim sou eu, que estou permitindo ver o meu vizinho mexer no lixo. Não sei se me entende. Perfeito. Perfeito. E em vez daquilo, estender a mão para que ele não precise revirar o lixo, né? Na perspectiva que o senhor trouxe mais cedo aqui, quando explicou o Ramadã e disse que é parte, é base, me parece, da visão dos senhores, nessa perspectiva solidária, dividir o que se tem também, né? Dividir, e não somente acumular, né? Ter empatia. Não é proibido acumular, mas você tem que... Não pode você acumular, tem um dito nobre do profeta que ele fala. Ele diz, não é fiel, não tem fé, nenhum de vocês, enquanto você come, dorme, tem segurança e o teu vizinho passa apuros. Ou seja, você se considera um infiel, vai na mesquita, vai na igreja, reza, faz o jejum, e o teu vizinho está em apuros, você não consegue bater na porta dele e estender a mão para ele. Os 2,5% que o senhor citou antes, eles não são como que um dízimo, assim, não é isso, né? O Zaká. O Zaká não é um dízimo. O dízimo, eles falam que é voltado para instituição, ou para a igreja. Não. O Zaká é uma porcentagem, por exemplo, durante o ano inteiro, tem que ter os 12 meses rodados, o ano inteiro. Significa que eu estou trabalhando, eu tenho um salário. Se durante esse ano eu obtiver um lucro, e esse lucro atingir um valor, um percentual, calculado com a prata aqui no Brasil, muitos estudiosos colocaram 3 mil ou até um pouquinho mais. Ou seja, eu lucrei 3 mil reais. O que é lucro? É sobra de dinheiro, não é dívida. Então, durante o ano inteiro, eu tenho guardado comigo 3 mil reais. Desses 3 mil, é direito daquele pobre. Eu tirar desse 3 mil 2,5%. Vai dar 70 reais ou 75, eu vou dar para os famintos, para os endividados, para os pobres. 70, 75 não é nada para 3 mil. Se fosse 3 milhões, seria 75 mil. Imagina uma pessoa que está endividada, com fome.
apertada. Então isso é direito do pobre sobre o rico. É uma visão social muito interessante. Muito Sim. interessante. E não existe a figura do dízimo, então, para a instituição. Não, existe caridades, ajudas, entendeu? Mas a obrigação é essa, do rico acumulou a riqueza, parabéns, que Deus te abençoe. Para abençoar, dá. E esse dar é diretamente ou é por intermédio Você pode dar diretamente ou pode ser intermédio de algumas instituições ou da mesquita que está recolhendo e distribuindo. A mesquita tem sido, como o senhor citou antes, um porto seguro para muitos imigrantes que chegam aqui, né? Sim. E que têm essa origem africana. E nos seus países a fé muçulmana é muito forte, né? Na África a fé muçulmana Bastante. É muito relevante, né? Hoje a África já tem predominância de muçulmanos? A maioria da África não são muçulmanas. A maioria da Tanto África. do sul ao norte, principalmente, né? E na África Central. Na África Central também. Que é o caso desses Desse que estão vindo para cá. que são de Gana. Gana, Togo, Isso. e tem Senegal. E muitos desses têm frequentado, então, ali. Bastante. E como é que eles têm se socializado na cidade aqui, pelo que o senhor Não, observa? praticamente hoje eles já estão incorporados. se considerados criciumenses. Ah, é? Já conseguiram Bem acolhidos? documentos e tudo mais. Isso é bom que a cidade acolha bem essas pessoas, Sim. né? Já muitos constituindo família, imagino, né? Muitos até casando com brasileiras, sendo filhos no Brasil. Olha só, que bonito, que bacana. A Nádia Moussa Alma está lhe parabenizando, Janete Moussa Alma também, ótima entrevista, o Dilermando Tony, viva o povo palestino, a Sâmia Barakat, muito bom. A Nádia voltou aqui dizendo que o Sheik sempre esclarece a cultura de forma correta. A Janete diz que é uma pena e até injustiça que a Palestina sente numa mesa para dividir um território que é deles, mas infelizmente é a única forma de se tentar a paz. Quando eu lhe coloquei há pouco isso, né? Que se a solução passa por... Essa é a solução. Com certeza. Esse é o nosso sonho, né? De todos nós, eu tenho certeza. Todo O mundo mundo. precisa desejar isso, É. para acabar com isso de uma vez por todas. Sheik, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez. Falamos de Ramadã e enveredamos por esses outros assuntos que estão também, né, no seio do Ramadã, porque eu tenho certeza que as suas orações 5 vezes por dia estão também muito direcionadas. As minhas e de todos os muçulmanos, ao a fim. sua acredito Com que certeza, é não tem dúvida. em prol da humanidade, do amor. Eu sou um católico que oro Sim. pelo fim desse conflito. Não tem E esse mês é o mês de paz, de amor, de esperança. Então como que a gente vai ter paz, amor, esperança? Que nem agora. Daqui a pouco ao pôr do sol vou quebrar o meu jejum. Mas eu sei que lá É verdade. tem pessoas que não têm o que quebrar o jejum. Eu sei que aqui no Brasil tem pessoas que estão revirando lixo. Como que eu vou ter paz aqui dentro de mim? Esse é o desafio do Ramadã. Com certeza. Cumprimentos, Sheik. Até quando vai o Ramadã? O Ramadã vai até mais ou menos dia 10, depende, como falamos, do início da outra lua. Então, sucesso, tudo de bom. Muito obrigado pela presença aqui. Deixe o convite a quem quiser, né, conhecer a mesquita. A Mesquita Palestina, Isso. ela se encontra do lado da Prefeitura Municipal, do Paço Altair Guide. Estamos ali todos os dias, principalmente agora no mês do Ramadã, todas as noites, a partir das 20 horas. Estamos ali estendendo os cultos e orações voluntárias do mês do Ramadã. E estamos ali às tardes também, a partir das 12h30 da tarde. E qualquer um de vocês quiserem nos visitar, receber um livro ou Corão em português, todos são bem-vindos. Conheça a nossa mesquita, que fica na Rua Palestina, Mesquita Palestina, fundado pelos palestinos. Se Deus quiser, Deus vai dar o sucesso para o povo palestino. Tomara. É a nossa torcida, a nossa oração. Muito obrigado, Sheik. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tive a honra aqui de receber mais uma vez o Sheik Adil Ali Peshlie.